Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos de volta ao canal Bendito e à nossa jornada juntos até o Apocalipse. Eu sou Elza Moraria e nós estamos iniciando uma nova série, 13 mensagens de esperança em 2 Coríntios. Esta é uma das cartas mais pessoais que o apóstolo Paulo escreveu. Aqui encontramos um Paulo mais humano, que fala das suas lutas, sofrimentos, das suas emoções e da fidelidade de Deus em meio às dificuldades. Vamos então ao primeiro capítulo da nossa série. A segunda carta aos Coríntios foi escrita provavelmente entre o final do ano 55 e o início do ano 56 depois de Cristo, apenas alguns meses ou cerca de um ano após a primeira carta, quando Paulo estava na região da Macedônia. Nesse intervalo, muita coisa aconteceu. A igreja em Corinto havia melhorado em diversos aspectos e muitos irmãos responderam positivamente às orientações de Paulo. No entanto, alguns falsos mestres passaram a atacar a autoridade do apóstolo. Diziam que ele era fraco, inconstante e que não merecia ser chamado de apóstolo. Por isso, ao longo desta carta, Paulo defende seu ministério e mostra que a verdadeira força do cristão está em reconhecer sua própria fraqueza e depender do poder de Deus. Logo na saudação, Paulo se apresenta como apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Isso é para lembrar aos coríntios que seu chamado não veio de homens, mas do próprio Senhor. Ao lado dele aparece Timóteo, seu cooperador e filho na fé, mostrando que a obra de Deus sempre foi realizada em equipe. Em seguida, Paulo chama Deus de Pai das Misericórdias e Deus de toda consolação. Essa expressão era muito significativa para os judeus, pois frequentemente eles se referiam a Deus como Pai misericordioso. Mas Paulo acrescenta uma verdade preciosa. Deus não apenas concede consolação, ele é a própria fonte de toda consolação. Todo consolo verdadeiro tem sua origem nele. A palavra consolação, no texto original grego, aparece repetidas vezes nesses versículos. Ela transmite a ideia de alguém que vem para o lado de outra pessoa para ajudá-la, fortalecê-la e encorajá-la. Não significa apenas aliviar a tristeza, mas dar forças para continuar caminhando. Perceba que Paulo não diz que Deus impede o sofrimento. O que ele afirma é que Deus nos consola em todas as nossas tribulações. Perceba que o Evangelho nunca prometeu uma vida sem dificuldades, mas promete que nunca enfrentaremos essas dificuldades sozinhos. Paulo apresenta ainda uma verdade maravilhosa. Deus nos consola para que possamos consolar outras pessoas. Ou seja, o sofrimento do cristão pode se transformar em um ministério. Quem já passou por uma enfermidade compreende melhor quem está doente. Quem já enfrentou um luto sabe como confortar alguém que perdeu um ente querido. Quem já experimentou o perdão de Deus sabe como anunciar esse perdão aos outros. Muitas vezes perguntamos por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo. Paulo mostra que muitas vezes Deus transforma as nossas cicatrizes em instrumentos para consolar e fortalecer outras pessoas. O conforto que recebemos dele nos capacita a levar esperança àqueles que enfrentam lutas semelhantes às nossas. Paulo também explica que, assim como participamos dos sofrimentos de Cristo, também participamos da sua consolação. O sofrimento do cristão nunca é um sinal de abandono por parte de Deus. Pelo contrário, muitas vezes é justamente nesses momentos que experimentamos sua presença de maneira mais real. Em seguida, Paulo compartilha uma experiência extremamente difícil. Ele conta que enfrentou uma tribulação tão intensa na província da Ásia que chegou a perder a esperança de continuar vivo.
Os estudiosos discutem sobre a qual episódio ele está se referindo. Pode ter sido uma perseguição muito severa em Éfeso, ou uma enfermidade grave, uma prisão, ou outra provação sobre a qual não temos maiores detalhes. Seja qual for a situação, o mais importante é perceber que Paulo não esconde suas emoções nem tenta parecer invencível. Pelo contrário, ele reconhece seus limites e mostra que até mesmo um grande apóstolo passou por momentos de profundo desânimo. Ainda assim, foi justamente nessa experiência que ele aprendeu a confiar ainda mais em Deus. Ele chega a dizer que sentiu como se tivesse recebido uma sentença de morte, mas logo ele explica o propósito daquela experiência, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Essa frase resume uma das grandes lições do capítulo. Deus, às vezes, permite situações que ultrapassam completamente nossa capacidade, justamente para aprendermos a depender dele. Nós vivemos em uma cultura que valoriza a autossuficiência. As pessoas dizem, você consegue sozinho, acredite em você. Mas Paulo ensina exatamente o contrário. Há momentos em que nossas forças acabam, e isso não significa fracasso espiritual. Significa que, finalmente, aprendemos onde está a verdadeira fonte da nossa força. Ele também reconhece que as orações dos irmãos contribuíram para que Deus o livrasse daquela situação. Isso nos lembra que orar uns pelos outros nunca é perda de tempo. Deus muitas vezes escolhe agir por meio das orações do seu povo. Em seguida, Paulo começa a responder às acusações que estavam sendo feitas contra ele. Alguns o acusavam de agir com interesses ocultos e de não ser digno de confiança. Em resposta, Paulo afirma que sua consciência estava tranquila, pois havia conduzido sua vida com sinceridade e integridade diante de Deus, não pela sabedoria humana, mas pela graça divina. Seu maior testemunho não era sua própria reputação, mas a consciência de que havia servido a Deus com transparência e fidelidade. É importante lembrar que no mundo greco-romano, muitos oradores profissionais usavam discursos sofisticados para impressionar o público e conquistar prestígio. Paulo nunca seguiu esse modelo. Sua preocupação não era parecer importante, mas ser fiel ao Evangelho. Essa é uma excelente lição para nós. Nossa reputação é importante, mas nossa consciência diante de Deus é muito mais. A partir do versículo 15, Paulo explica por que precisou mudar seus planos de viagem. Naquela época, uma viagem pelo Império Romano podia ser alterada por tempestades, perseguições, doenças ou outras circunstâncias inesperadas. E os adversários de Paulo aproveitaram essa mudança para acusá-lo de ser inconstante e indigno de confiança. E então ele esclarece que sua alteração de planos não foi por inconstância ou falta de palavra. Pelo contrário, foi uma decisão tomada com responsabilidade e conforme a vontade de Deus. Paulo responde às acusações contra ele apontando para Cristo, o centro da mensagem que ele, Silvano ou Silas e Timóteo anunciaram aos coríntios. Ele lembra que Jesus não é alguém que diz sim e amanhã diz não. Todas as promessas de Deus feitas ao longo da história encontraram seu cumprimento em Cristo. Por isso, quando a igreja diz amém, está reconhecendo que Deus é absolutamente fiel e cumpre tudo o que prometeu. A confiança do cristão não se apoia na constância dos homens, mas na fidelidade imutável de Deus. Em seguida, Paulo lembra que o próprio Deus nos ungiu, nos selou e colocou o Espírito Santo em nossos corações como garantia do que ainda iremos receber. Na antiguidade, um selo identificava o proprietário de um objeto, confirmava a sua autenticidade e oferecia proteção contra possíveis violações. Ao dizer que fomos selados por Deus, Paulo ensina que pertencemos a Ele e que nossa salvação está segura em suas mãos.
Além disso, o Espírito Santo é apresentado como a garantia, como se fosse a primeira prestação da herança eterna que receberemos, assegurando que Deus cumprirá todas as suas promessas. Por fim, Paulo explica o verdadeiro motivo de não ter ido imediatamente a Corinto. Ele queria evitar uma visita à igreja que seria marcada por disciplina e confronto. Ele preferiu dar tempo para que a igreja reconhecesse que tinha sido injusta e ingrata com ele, dando ouvidos a quem o acusava injustamente. Seu objetivo não era exercer autoridade de forma autoritária, mas colaborar para a alegria e o fortalecimento espiritual dos irmãos. Afinal, eles permaneciam firmes na fé não por causa de Paulo, mas pela graça de Deus. Isso revela um aspecto muito importante da liderança cristã. O verdadeiro líder espiritual não controla as pessoas, ele serve as pessoas. Não governa pela intimidação, mas pelo amor, pela verdade e principalmente pelo exemplo. 2 Coríntios 1 nos traz uma valiosa mensagem de esperança. Mesmo quando as nossas forças se esgotam, Deus continua presente. O Senhor nos consola em nossas tribulações e transforma nossas dores em instrumentos para levar esperança e consolo a outras pessoas. E se o capítulo de hoje já nos trouxe boas reflexões, o de amanhã promete edificar ainda mais a nossa caminhada. Nele, Paulo vai falar abertamente sobre a importância do perdão, além de nos trazer uma mensagem belíssima sobre como Deus nos conduz em triunfo. É amanhã, aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.